Oi, Dom. Escuta essa história que aconteceu comigo. Era uma noite quente de verão. O tipo de noite em que o calor do dia ainda permanecia no ar, mesmo com o sol há muito desaparecido no horizonte. Aos 24 anos, eu encontrava nos exercícios físicos uma fuga dos estresses da vida cotidiana. Depois de um dia particularmente difícil, decidi que uma corrida noturna no parque local, com suas instalações de exercícios, seria a melhor maneira de limpar minha mente e aliviar a tensão. Enquanto corria, sentia a familiar sensação de liberdade e clareza mental que o exercício sempre me proporcionava. O ritmo constante dos meus passos e a cadência da minha respiração criavam uma espécie de meditação em movimento. No entanto, mesmo naquele refúgio familiar, não conseguia afastar uma leve sensação de inquietação. Talvez fosse o silêncio incomum ou a ausência de outras pessoas, mas algo na noite parecia diferente, ligeiramente fora do normal. Enquanto fazia uma série de abdominais na instalação de exercícios, percebi um movimento pelo canto do olho. Quando olhei para cima, vi um homem alto e excêntrico se aproximando lentamente. Ele usava roupas fora de moda e tinha uma expressão peculiar, que misturava curiosidade e algo mais difícil de definir. Ele se aproximou, ficando a uma distância desconfortavelmente próxima, e começou a me observar enquanto eu continuava meus exercícios. Tentei ignorá-lo, mas sua presença era impossível de ignorar. Finalmente ele quebrou o silêncio. "Você vem aqui com frequência, não é?" Ele disse, sua voz baixa e rouca. Fiquei surpreso e desconfiado. Não era comum que estranhos iniciassem conversas àquela hora da noite. "Sim, gosto de malhar à noite", respondi, tentando manter a conversa curta. "Eu sei", ele disse, um sorriso estranho se formando em seu rosto. "Eu te vejo aqui todas as noites. Você é o Eduardo Martins Souza, certo?" O choque percorreu meu corpo ao ouvir meu nome completo. Não me lembrava de ter visto aquele homem antes, e a maneira como ele sabia meu nome me deixou profundamente desconfortável. A revelação de que ele sabia meu nome completo me deixou em alerta. Tentando manter a calma, levantei-me e decidi que era hora de terminar minha sessão de exercícios mais cedo. O homem continuava me observando, seu sorriso estranho nunca deixando o rosto. "Como você sabe meu nome?" perguntei, tentando soar casual, embora meu coração estivesse acelerado. "Ah, eu vejo muitas coisas", ele respondeu enigmaticamente. "Você ficaria surpreso com o que se pode descobrir apenas observando." As palavras dele ecoaram na minha mente enquanto pegava minha garrafa de água e me preparava para sair. Ele não se mexeu, apenas continuou me olhando com aquela expressão perturbadora. À medida que me afastava, pude sentir seus olhos me seguindo. Nos dias seguintes tentei esquecer o encontro, mas não conseguia tirar a sensação de desconforto da cabeça. Comecei a perceber pequenos detalhes que me deixavam ainda mais inquieto. Sentia que estava sendo observado mesmo quando estava em casa. Às vezes o telefone tocava e, ao atender, só ouvia uma respiração do outro lado da linha antes de a chamada ser desligada. Uma noite, enquanto voltava do trabalho, vi um carro estacionado na esquina da minha rua. Ele parecia comum, mas algo nele me incomodava. O motorista estava inclinado para a frente, observando-me atentamente. Acelerei o passo, tentando ignorar a sensação de estar sendo seguido. Cheguei em casa e tranquei a porta rapidamente. Fui até a janela e observei o carro por alguns minutos. Eventualmente, ele ligou os faróis e se afastou lentamente, desaparecendo na escuridão da noite. Na noite seguinte, encontrei um envelope sem remetente na minha caixa de correio. Abrindo com mãos trêmulas, encontrei várias fotos minhas tiradas sem meu conhecimento. Havia fotos de mim caminhando para o trabalho, malhando no parque, e a mais perturbadora de todas, uma foto minha dormindo, tirada através da janela do meu quarto. O choque de ver aquelas fotos me deixou completamente paralisado. Quem poderia estar me seguindo? E pior ainda, entrando na minha casa sem que eu percebesse? Peguei meu celular e liguei para a polícia, mas enquanto esperava, uma sensação de pavor crescente tomou conta de mim.
E se a pessoa ainda estivesse por perto? Enquanto a polícia não chegava, decidi que precisava ver se havia mais alguma coisa fora do lugar. Peguei um bastão de beisebol que mantinha no quarto e comecei a verificar cada cômodo da casa, sentindo meu coração bater acelerado e o suor escorrer pela testa. As sombras pareciam mais longas e ameaçadoras naquela noite. Foi então que ouvi um leve ruído vindo do sótão. Um barulho quase imperceptível, mas que fez meu sangue gelar. Respirando fundo, subi lentamente as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cheguei à porta do sótão, que estava entreaberta. A luz fraca das estrelas entrava por uma pequena janela, lançando uma pálida claridade no ambiente empoeirado. Com a mão trêmula, empurrei a porta e entrei. No canto, vi uma figura agachada, mexendo em algo. Antes que eu pudesse reagir, a figura se virou lentamente, revelando o rosto do homem excêntrico do parque. Ele sorriu de maneira assustadora, segurando uma câmera fotográfica. "Finalmente você chegou", ele disse, a voz baixa e sinistra. "Eu estava esperando por você." O pânico tomou conta de mim. Levantei o bastão de beisebol, pronto para me defender. "O que você quer de mim?" gritei, a voz tremendo de medo e raiva. Ele apenas riu suavemente, um som que ecoou pelo sótão como uma ameaça. "Eu quero que você saiba que estou sempre observando", respondeu ele, dando um passo em minha direção. Não esperei para ver o que ele faria a seguir. Em um impulso de adrenalina, avancei e o golpeei com o bastão. Ele gritou e caiu para trás, a câmera escorregando de suas mãos. Aproveitei o momento para correr, descendo as escadas e saindo de casa o mais rápido que pude. Corri para a rua onde as luzes dos carros da polícia finalmente apareceram. Os policiais saíram rapidamente e, entre gritos e explicações confusas, conseguiram entender a situação. Entraram na casa e minutos depois saíram com o homem algemado, ainda sorrindo de forma perturbadora. Com o homem finalmente preso, senti um alívio temporário. A polícia o levou para a delegacia, onde ele foi identificado como alguém com um histórico de comportamentos perturbadores e perseguições. Contei tudo aos meus pais, que ficaram extremamente preocupados e sugeriram que eu me mudasse para evitar mais traumas. Uma manhã, algumas semanas depois do incidente, recebi uma carta sem remetente na caixa de correio. Abri o envelope com mãos trêmulas, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Dentro havia uma única foto, uma imagem minha tirada recentemente, enquanto eu estava na cozinha. No verso, uma mensagem escrita à mão dizia: "Você nunca está realmente sozinho." O pavor voltou com força total. Liguei imediatamente para a polícia, mas a investigação não levou a lugar nenhum. O homem estava preso, mas as fotos continuavam a chegar, de tempos em tempos, sempre acompanhadas de mensagens perturbadoras. Desde então, minha rotina mudou completamente. Cada canto da casa parecia ter olhos, e o mistério de quem poderia estar por trás das fotos me atormentava. Eu não podia evitar me perguntar quem estava fazendo isso e como conseguiam se aproximar tanto sem ser notados. Essas perguntas ainda ressoam na minha mente, sem resposta, deixando uma incerteza constante sobre o que pode acontecer a seguir. Era uma noite fria de inverno em Belo Horizonte. Meu turno na pizzaria estava tranquilo, com poucos clientes se aventurando na rua devido à chuva intensa. Meu nome é Mariana, uma mulher mais velha, conhecida por minha dedicação e gentileza. Estava encerrando mais um dia de trabalho. A pizzaria, acolhedora e aquecida, contrastava com o clima hostil lá fora. O relógio na parede marcava meia-noite quando finalmente desliguei as luzes e tranquei a porta. Meu carro, um modelo antigo, estava estacionado em frente ao estabelecimento, esperando para me levar para casa pelas estradas escuras e arborizadas da cidade. Sentia um misto de alívio e cansaço enquanto me acomodava no banco do motorista. A chuva batia forte contra o para-brisa, criando um som ritmado que acalmava minha mente.
Pensava em chegar em casa, me enrolar em um cobertor quente e descansar após o longo dia de trabalho. Apesar da solidão da estrada à noite, sentia-me segura em minha rotina. A familiaridade do caminho e o conforto do meu carro eram suficientes para afastar qualquer pensamento inquietante. Adorava dirigir à noite, apreciando a tranquilidade que a cidade oferecia nesse horário. A chuva estava cada vez mais forte, quase impossibilitando minha visão pela estrada escura e arborizada. Dirigia com cuidado quando os faróis do meu carro iluminaram algo incomum à frente. Havia uma figura indistinta, encharcada, à beira da estrada, acenando freneticamente. Diminuí a velocidade e, ao me aproximar, percebi que era uma mulher. Ela estava completamente molhada, com cabelos desgrenhados colados ao rosto e faltando alguns dentes. Havia algo perturbador em sua aparência, mas ao mesmo tempo, ela parecia frágil e vulnerável. Parei o carro ao lado dela, abaixei o vidro e perguntei se precisava de ajuda. Sua voz era quase um sussurro, tremendo de frio e desespero. Ela pediu uma carona, explicando que estava tentando chegar a um lugar seguro. Apesar do desconforto que senti, não consegui ignorar seu pedido de ajuda. Abri a porta do passageiro e deixei que ela entrasse no carro. Enquanto ela se acomodava no banco, tentei acalmar meus pensamentos, dizendo a mim mesma que estava fazendo a coisa certa. Conforme dirigíamos, a mulher permanecia em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. O som da chuva batendo no carro e o ruído suave do motor eram as únicas coisas que quebravam o silêncio opressor. Eu me sentia cada vez mais desconfortável. Algo nela me deixava inquieta, mas eu não conseguia identificar exatamente o que era. De repente, ela se virou para mim, seus olhos sombreados pela escuridão do carro, e perguntou: "Você acredita em fantasmas?" Sua voz era baixa e rouca, carregada de uma estranha seriedade. Um arrepio percorreu minha espinha, mas forcei um sorriso e respondi que nunca tinha pensado muito sobre isso. Ela não disse mais nada, voltando a encarar a estrada. O cheiro de terra molhada e umidade invadiu o carro, intensificando a sensação de claustrofobia. Comecei a notar um som sutil, um gotejamento ritmado, que inicialmente pensei ser da chuva, mas logo percebi que vinha do casaco encharcado da mulher. A cada gota que caía no tapete do carro, minha ansiedade aumentava. Passamos por um trecho de estrada onde as árvores eram tão densas que quase bloqueavam a luz dos faróis. O ambiente ao redor parecia se fechar sobre nós, criando uma sensação opressiva de confinamento. De repente, algo se mexeu à beira da estrada. Desviei o olhar por um segundo, mas quando voltei a atenção para a estrada, a mulher ao meu lado estava me observando intensamente, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Paramos em um posto de gasolina isolado. Aproveitei a oportunidade para esticar as pernas e tentar afastar a estranha sensação que me envolvia. Quando voltei ao carro, a mulher havia desaparecido. Olhei ao redor, chamando por ela, mas a única resposta que obtive foi o eco de minha própria voz no silêncio da noite. Cheguei em casa exausta, ainda tentando processar o desaparecimento da mulher no posto de gasolina. A chuva continuava a cair, e o som constante das gotas batendo nas janelas da minha sala de estar parecia amplificar minha inquietação. Decidi tomar um banho quente para tentar relaxar e me livrar daquela sensação de desconforto. Ao sair do banheiro, ouvi um som de algo se movendo no quarto ao lado. Parecia impossível, eu morava sozinha. Com o coração acelerado, caminhei lentamente pelo corredor mal iluminado, cada passo ecoando na madeira antiga do chão. Abri a porta do quarto e, no instante seguinte, vi uma figura escura perto da janela. Era a mulher que eu havia dado carona. Ela estava parada, encharcada, com os olhos fixos em mim e um sorriso perturbador no rosto. Um frio gélido percorreu minha espinha. O terror me paralisou por um momento, incapaz de entender como ela tinha chegado ali. "O que você está fazendo aqui?" Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. A mulher não respondeu.
Ela apenas continuou a me observar com aqueles olhos profundos e vazios, um sorriso sinistro curvando seus lábios. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas ao chão. O medo tomou conta de mim. Minha mente corria em todas as direções, buscando desesperadamente uma saída daquela situação. Num último esforço, consegui me mover e corri para a porta. Mas antes de sair, olhei para trás uma última vez. Ela não estava mais lá. A sala estava vazia, mas o medo e a sensação de ser observada continuavam a me perseguir. Os dias que se seguiram foram perturbadores. A sensação de estar sendo observada nunca me deixou, e cada som noturno me fazia sobressaltar. Tentei retomar minha rotina, mas a imagem da mulher encharcada em meu quarto continuava a me assombrar. Em uma manhã de sábado, decidi que não podia mais viver ali. Comecei a empacotar minhas coisas, determinada a deixar aquele apartamento e as memórias perturbadoras para trás. Na noite anterior à minha mudança, acordei novamente com um barulho no quarto ao lado. Tremendo de medo, peguei uma faca na cozinha e caminhei lentamente até o quarto. Abri a porta, mas novamente não havia ninguém. No entanto, a janela estava aberta e uma poça de água se formava no chão de madeira. Meu coração disparou e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Saí correndo do apartamento, deixando para trás tudo o que não podia carregar. Naquela noite dormi no carro, sentindo-me um pouco mais segura, mas ainda profundamente assustada. Enquanto dirigia em busca de um novo começo em uma cidade diferente, a dúvida continuava a me atormentar. Quem era aquela mulher? E como ela conseguira entrar na minha casa? Será que ela era apenas uma mulher desesperada ou algo mais sombrio e inexplicável? Até hoje, quando a chuva começa a cair, lembro daquela noite fria de inverno e me pergunto se um dia terei coragem de voltar e buscar respostas. Era uma noite quente de meados de junho, perfeita para uma aventura ao ar livre. Decidimos, eu e meus amigos Marcos e João, que seria a noite ideal para acampar. Morávamos perto de uma vasta reserva natural, um lugar proibido para acampamentos, mas a tentação de explorar a natureza selvagem foi maior. Marcos, fanático por acampamento, trouxe todo o equipamento necessário. João, sempre pronto para animar a noite, trouxe as bebidas. Eu, com 17 anos na época, estava ansioso por aquela experiência única. A reserva era enorme, com densas árvores que pareciam tocar o céu e trilhas pouco exploradas que prometiam aventura. Montamos nossa barraca em uma pequena clareira, longe de qualquer trilha principal, para evitar sermos descobertos. A noite estava tranquila, com o canto dos grilos e o brilho das estrelas iluminando o céu. Ao redor da fogueira, nos sentíamos invencíveis, como se aquela reserva fosse só nossa. Enquanto bebíamos e conversávamos ao redor da fogueira, uma sensação de liberdade tomava conta de nós. Estávamos animados e cheios de energia, rindo e contando histórias. Porém, por trás da excitação, eu sentia uma leve inquietação. A ideia de estar em um lugar proibido, longe de qualquer ajuda, criava uma tensão sutil. Mas, como sempre, a presença de Marcos e João me dava confiança. Nada parecia capaz de estragar aquela noite perfeita, até que tudo mudou. Enquanto bebíamos e relaxávamos ao redor da fogueira, a conversa fluía livremente. João contava uma história engraçada de uma festa recente quando, de repente, um som ensurdecedor cortou a noite. Um apito alto e agudo que ecoou pela reserva. Todos nós paramos de falar, nossos corações disparando instantaneamente. O som era tão forte que parecia estar vindo de todas as direções ao mesmo tempo. "Vocês ouviram isso?" Marcos perguntou, a voz um pouco mais baixa do que o normal. Assentimos, os olhos se encontrando na luz trêmula da fogueira. João, geralmente o mais despreocupado do grupo, parecia visivelmente abalado. O apito não era algo comum, e certamente não parecia ser um som natural da floresta.
O som parou tão repentinamente quanto começou, deixando um silêncio inquietante em seu lugar. Sentados ao redor da fogueira, olhamos ao redor, tentando identificar a origem do apito. A floresta, que antes parecia tão acolhedora, agora tinha um ar de mistério e perigo. Cada estalo das árvores, cada suspiro do vento parecia amplificado, nos colocando em um estado de alerta constante. "Devemos verificar?", sugeriu João, mas nenhum de nós parecia disposto a sair da relativa segurança da fogueira. A ideia de nos aventurarmos na escuridão para procurar a fonte daquele som aterrorizante era desconcertante. Decidimos ficar juntos, mantendo a fogueira acesa e tentando ouvir qualquer outro som que pudesse dar uma pista sobre o que estava acontecendo. O silêncio que seguiu o apito foi quase insuportável. Sentíamos cada pequena mudança na atmosfera ao nosso redor, e cada som parecia amplificado na escuridão. O estalo de um galho, o farfalhar das folhas ao vento, tudo soava ameaçador. Tentávamos retomar a conversa, mas o clima havia mudado completamente. A fogueira, que antes era um ponto de alegria, agora parecia nossa única proteção contra a vastidão negra da floresta. Sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, começamos a ouvir sons de passos ao longe, como se alguém estivesse caminhando pelo meio do mato. Os sons eram sutis, mas distintos o suficiente para nos deixar apreensivos. Marcos se levantou pegando uma lanterna e varreu o feixe de luz pela escuridão, mas não havia nada visível. "Devemos sair daqui", sugeriu João, a voz tremendo um pouco. Mesmo o corajoso Marcos estava começando a parecer preocupado. A ideia de ficarmos ali, expostos e sem saber o que estava nos rondando, era aterrorizante. Enquanto decidíamos o que fazer, um estalo alto soou do outro lado da clareira, como se algo tivesse caído. Todos nós nos viramos ao mesmo tempo, tentando localizar a origem do som. A luz da fogueira revelou apenas as sombras das árvores e o brilho das chamas. Sem aviso, ouvimos novamente o apito, desta vez mais próximo e mais estridente, cortando o ar e nos fazendo pular de susto. Marcos apontou a lanterna na direção do som, mas tudo o que vimos foram as árvores imponentes e a escuridão profunda entre elas. O silêncio voltou, mas agora era carregado de uma tensão quase palpável. Decidimos que não podíamos ficar ali. Rapidamente começamos a apagar a fogueira, arrumando nossas coisas o mais rápido possível. Foi então que um brilho repentino iluminou o céu. Um fogo de artifício, aparentemente vindo de lugar nenhum, caiu diretamente na fogueira, explodindo em uma chuva de faíscas e chamas. O estrondo foi ensurdecedor, e a clareira inteira foi banhada em uma luz momentânea e surreal. O calor da explosão foi imediato, fazendo-nos recuar instintivamente. O cheiro de pólvora queimava nossas narinas, e a visão das chamas dançando ao redor da fogueira era quase hipnótica. Gritos de surpresa e pânico escaparam de nossos lábios enquanto corríamos, a adrenalina tomando conta. Podíamos sentir a terra irregular sob nossos pés, os galhos rasgando nossas roupas e pele enquanto corríamos pela floresta escura. Cada som parecia amplificado, nossos passos apressados, a respiração ofegante e o ocasional estalo de galhos se quebrando. A sensação de ser perseguido nos acompanhava, embora não pudéssemos ver nada atrás de nós. Era como se a própria floresta estivesse viva, conspirando contra nossa fuga. Corríamos pela floresta sem saber exatamente para onde íamos, apenas querendo nos afastar da clareira e daquilo que nos perseguia. O pânico nos guiava e a escuridão tornava tudo ainda mais assustador. O som dos nossos passos ecoava na noite e o medo de sermos alcançados nos impulsionava cada vez mais rápido. De repente, Marcos tropeçou e caiu, soltando um grito de dor. Parei abruptamente para ajudá-lo, mas João continuou correndo, a adrenalina claramente o dominando. Apontei a lanterna para Marcos e vi que ele estava segurando o tornozelo, a dor estampada em seu rosto. "Acho que torci meu tornozelo", ele disse entre dentes cerrados. Enquanto ajudava Marcos a se levantar, ouvi novamente o som do apito,
desta vez tão perto que parecia estar ao nosso lado. Aterrorizado, virei-me na direção do som e, por um breve momento, vi uma figura obscura entre as árvores. A figura estava imóvel, apenas observando. A luz da lanterna tremulava, mas não consegui distinguir nenhum detalhe. De repente, um estalo alto soou à nossa esquerda e, sem aviso, outro fogo de artifício explodiu perto de nós, iluminando a floresta com um brilho sinistro. As faíscas iluminaram a figura, revelando um contorno humanoide, mas deformado, como se fosse uma sombra disforme. O calor da explosão e o cheiro de pólvora eram intensos, e a luz cegante nos deixou momentaneamente desorientados. Eu e Marcos, mesmo com ele mancando, corremos o mais rápido que podíamos, impulsionados pelo medo puro. Podíamos ouvir o som dos fogos de artifício e o apito misturados, criando uma cacofonia aterrorizante. Meu coração batia descontroladamente e minha mente estava tomada pelo terror. Finalmente, avistamos uma estrada ao longe. A visão de um lugar familiar nos deu uma nova onda de energia e conseguimos chegar até a estrada. Olhei para trás uma última vez e vi a figura obscura desaparecer na escuridão da floresta, como se nunca tivesse estado lá. O som do apito se dissipou, deixando apenas o eco dos nossos gritos e o som dos fogos ao longe. Quando finalmente alcançamos a estrada, estávamos exaustos e machucados, mas aliviados por estarmos fora da floresta. Marcos, ainda mancando, respirava pesadamente enquanto tentávamos processar o que havia acontecido. João, que havia corrido na nossa frente, nos encontrou na estrada, seu rosto uma mistura de alívio e confusão. Decidimos voltar para a cidade e passar a noite na casa de João. Não falamos muito no caminho de volta. O terror da experiência ainda pairava sobre nós como uma sombra. Quando amanheceu, voltamos à reserva para recuperar nossos pertences, relutantes, mas sabendo que precisávamos enfrentar nossos medos. Ao chegar na clareira, a cena era surreal. Nossa fogueira estava apagada e os restos dos fogos de artifício estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse deliberadamente deixado um rastro de destruição. As barracas estavam reviradas e nossos pertences jogados de qualquer maneira. Foi então que encontramos algo que nos gelou o sangue. Dentro da barraca de Marcos havia um rato morto, colocado cuidadosamente no centro, como um aviso macabro. A visão do rato nos deixou paralisados. A sensação de que alguém ou algo estava nos observando voltou com força total. Pegamos nossas coisas rapidamente, com a sensação crescente de que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Nunca mais voltamos àquela reserva. As lembranças daquela noite ainda nos assombram, e muitas perguntas ficaram sem resposta. Quem ou o que estava nos observando? Por que os fogos de artifício? E, principalmente, quem deixou o rato morto na barraca de Marcos? Até hoje evitamos falar sobre o assunto, mas a experiência nos mudou para sempre. Talvez a floresta guarde seus próprios segredos, e algumas coisas são melhor deixadas sem explicação. Boa noite, Dom. Meu nome é Micael e quero compartilhar uma experiência que mudou minha vida. Tudo começou quando fui contratado para trabalhar em um posto de gasolina. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, mas conforme as semanas passaram, minha mente começou a questionar a realidade ao meu redor. Isso aconteceu em 2006. Naquela época, tive uma discussão acalorada com meus pais porque decidi abandonar meus estudos. Deixei meu curso de licenciatura pela metade. Hoje percebo que cometi um erro irreparável, que acabou contribuindo para a separação dos meus pais. Mas o que aconteceu no posto de gasolina ocorreu muito antes desse infeliz evento. Meu pai tinha um amigo que mencionou uma vaga no posto e ele não hesitou em me recomendar. Aceitei o trabalho sem pensar duas vezes. Eu queria aquele emprego, precisava do dinheiro para não depender mais do meu pai. Ele já me olhava com desdém toda vez que eu chegava em casa e isso me irritava. Embora ele tivesse razão, meu orgulho era maior do que a razão.
Meu primeiro dia de trabalho foi totalmente normal. O ambiente tenso em casa devido à minha situação havia se acalmado um pouco, e eu estava convencido de que, com o tempo, tudo voltaria ao normal ou até melhoraria. Afinal, eu não era mais um vagabundo. Fiz um acordo com meu pai para ajudar nas despesas da casa. Ele ainda estava ressentido por eu ter abandonado a universidade, mas eu estava determinado a recuperar sua confiança aos poucos. Ele até se comprometeu a me buscar no posto de gasolina quando eu tivesse turno noturno. A questão é que durante todo o primeiro mês eu trabalharia no turno da noite, e então aconteceu. Era entre 9 e 10 da noite quando, na estrada, testemunhei um terrível acidente. Um carro colidiu com um caminhão e em seguida pegou fogo. As 3 pessoas que estavam no carro morreram após o veículo explodir. O motorista do caminhão conseguiu se salvar, sendo o único sobrevivente. Foi uma cena trágica e horrível, e o pior é que eu vi tudo acontecer. Por acaso eu estava olhando para a estrada naquele momento. Os corpos ficaram carbonizados, quase irreconhecíveis. Esquecer aquele dia é impossível. Aconteceu em uma quarta-feira. Cheguei a solicitar a mudança de turno, mas meu chefe, rígido e inflexível, negou meu pedido e ameaçou me despedir se eu continuasse reclamando. Não insisti mais, pois sabia que se fosse mandado embora, a situação com meu pai pioraria ainda mais. Ironicamente, o acidente acabou melhorando nossa comunicação, pois meu pai se preocupava comigo. Isso foi um ponto positivo para mim. Os dias passaram normalmente até que, na quarta-feira da semana seguinte, ocorreu de novo. De verdade, não sei como foi possível, mas na mesma hora, entre 9 e 10 da noite, houve outro acidente na estrada, exatamente como o da semana anterior, mas com algo extremamente estranho. O carro que capotou e pegou fogo era exatamente o mesmo e não colidiu com nada. Para ser sincero, meus olhos viram o carro colidir com uma parede invisível, pegar fogo e, em seguida, explodir. O mais inquietante foi que, apesar do barulho ensurdecedor da explosão, os 5 carros que estavam no posto de gasolina naquele momento não reagiram. Ninguém se importou em olhar para ver o que estava acontecendo. Era como se eles não tivessem ouvido nada. Então mencionei o acidente a um colega. O que mais me impressionou foi que ele disse que não via o carro em chamas. Terminamos de abastecer os carros e, em seguida, me afastei com ele, pedindo que parasse com as brincadeiras. Logo percebi que ele não estava brincando comigo. Os outros carros passavam pela estrada sem problemas, atravessando o veículo capotado como se fosse um holograma ou uma ilusão. Pedi ao meu colega para esquecer aquilo, mas para vigiar a bomba por um momento. Pensei que estava perturbado pelo que presenciei na semana anterior e estava tendo alucinações. Mesmo assim, aproveitei para me aproximar do que aparentemente só eu podia ver. Foi então que algo muito estranho aconteceu. Quando me aproximei, senti o calor das chamas. Pude tocar nos pedaços de metal espalhados pelo asfalto. Coloquei minha mão nas chamas e me queimei, tanto que a dor persistiu por um bom tempo. Nunca havia presenciado algo assim. Não só eu era o único que podia ver o acidente, mas também podia senti-lo. E isso não parou por aí. As pessoas dentro do carro lutavam para sair. Vi seus corpos queimando e me implorando por ajuda. Meu corpo tremia ao ouvir suas vozes suplicantes, mas de perto, vi como os outros carros passavam e os atravessavam como se não houvesse nada ali. Falei com um rapaz que me pedia ajuda e ele respondeu coerentemente. Eu me recusava a acreditar que aquilo era uma ilusão, então joguei uma pedra neles e ela também os atravessou. Aquilo era só comigo e eu não conseguia entender o motivo. Corri de volta para o posto de gasolina e tive que fingir que não via nada pelo resto da noite, continuando meu trabalho como se nada tivesse acontecido. Quando deu 3 da madrugada, o carro desapareceu junto com os pedaços de metal e ninguém comentou nada. Não houve polícia nem ambulância. Tudo foi muito estranho. No dia seguinte, nada de anormal aconteceu, nem nos dias que seguiram. Não foi até a quarta-feira da semana seguinte que, mais uma vez, presenciei o mesmo acidente. O mesmo modelo de carro no mesmo lugar, o fogo, a explosão
Tudo se repetia. Eu não podia mencionar o que estava acontecendo, pois, mais cedo ou mais tarde, todos diriam que eu estava louco. Com o passar do tempo, comecei a acreditar que meus colegas não eram reais e agia como se não existissem. Logo, isso começou a me afetar em casa. Eu comecei a ignorar a existência dos meus próprios pais. Sentia que estava enlouquecendo. O acidente se tornou mais real para mim do que as pessoas ao meu redor. E no fim, decidi que precisava renunciar. Essa decisão foi o detonante para a separação dos meus pais. Expliquei ao meu pai o que estava acontecendo e a razão da minha decisão. Mas ele me disse para sair de casa ou ele encontraria uma maneira de me internar em um hospital. Desde então fui morar com minha tia e atualmente vivo com minha esposa e minha filha pequena. Contei a história para minha esposa e ela ficou sem palavras. Afinal, o que poderia dizer? Não busco que alguém acredite em mim. Só queria compartilhar minha experiência.